Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento. No Posto Médico desta terça-feira iremos conversar com a psicóloga clínica Rosimeire Zago. Hoje iremos falar um pouco sobre sonho. Rosimeire, qual a importância do sonho? O sonho é super importante, Mário, no sentido de que ele nos ajuda a elaborar materiais inconscientes. Então, tudo aquilo que está no nosso inconsciente, ele, através dos sonhos, ele permite que venha à consciência. E qual o significado do sonho? O significado dos sonhos, ele sempre nos manda uma mensagem, tá? Deixa eu explicar um pouquinho. Nós temos, toda a nossa mente funciona entre conteúdos do consciente e conteúdos do inconsciente. O consciente seria o mínimo que tudo aquilo que nós lembramos. Se nós colocarmos uma pirâmide, esse topinho seria o consciente, todo o resto é o inconsciente. O inconsciente é muito poderoso, ele é ilimitado o poder dele, tá? Então, se alguma coisa que está a nível bloqueado por N mecanismos de defesa, ele está a nível inconsciente e precisa passar essa mensagem para que você, a nível consciente, consiga elaborar alguma coisa, ele vem através dos sonhos. Então, os sonhos, na realidade, ele é uma forma dos materiais inconscientes se tornarem conscientes para você. Então quer dizer que todas as pessoas sonham, porque tem pessoas que falam, nossa, eu não sonho. Isso não é verdade, então? Não, não é verdade. As pessoas não lembram, mas que sonham. Exatamente. As pessoas não, nem sempre elas se recordam dos sonhos. Todos nós sonhamos de 3 a 4 vezes por noite, com intervalos geralmente de 30 minutos, e os sonhos geralmente duram em média de 1 a 10 minutos. São sempre espaços curtos, mas todos nós sonhamos, sim. E como lembrar dos sonhos mais fáceis? Existe alguma técnica para isso? Tem pessoas, Mário, que elas são um pouco mais resistentes. Aquelas pessoas que são mais rígidas, elas tendem a ter mais dificuldades em lembrar dos sonhos. Nós sempre orientamos as pessoas a, quando forem dormir, você deixar do lado da cama mesmo, na cabeceira, não é sinal de loucura nenhum, não, é super saudável isso. Deixa papel e caneta, um lápis, ou um gravador, se a pessoa tem mais facilidade em estar gravando o que fala, deixa do lado. Acordou, antes até de você abrir os olhos, porque a hora que você abre o olho, a imagem tende a apagar mesmo, como se fosse um filme que você desliga a televisão. Então abre o olho. Vai abrir o olho, fecha o olho, fica um pouquinho mais deitado, tentando recordar do que você sonhou, e levanta e escreve o que você sonhou, todas as lembranças que vêm. E principalmente o sentimento que acompanhou esse sonho. O que você sentiu enquanto estava sonhando? O que você sentiu ao acordar? Ou grava ou escreve, porque se você falar, não, eu não vou esquecer durante o dia, eu lembro, a tendência é esquecer mesmo, porque nós esquecemos com a maior facilidade. Por quê? Porque geralmente é material muito importante do inconsciente. Ele está nos passando uma mensagem geralmente importante. Então, se você deixar para lembrar durante o dia, ele, por defesa, ele faz com que você esqueça. Por exemplo, as pessoas que sonham com números, chegam no dia seguinte, procuram um bilhete da loteria, da Loteria Federal, né? E tem alguma coisa a ver ou não? Ou é sorte mesmo da pessoa comprar o bilhete e acabou sendo premiado? Na maioria das vezes, cientificamente, isso não tem nenhuma relação. O fato de você sonhar com números e jogar. O que você pode é ter uma sensibilidade maior e captar o que nós chamamos de inconsciente coletivo, e você captar e através dos sonhos você receber essa mensagem. Mas na maioria das vezes as pessoas falam, né? Eu sonhei isso, aconteceu aquilo, eu joguei no bicho, alguma coisa assim. A nível científico isso não tem muito sentido. Nós não interpretamos assim os sonhos. Mas como que nós interpretamos então? E nós interpretamos da forma do simbolismo do que você sonha. Por exemplo, uma pessoa que sonha, tal pessoa morreu. Eu sonhei com morte. Nossa, é uma coisa horrível, né? Um presságio de vai acontecer alguma coisa ruim. E falam que quando sonham com morte é porque a pessoa vai ter uma vida mais longa? Não, também não é assim que a gente vê. Como que nós encaramos, por exemplo, a morte? O que significa a morte? A nível inconsciente, ela representa a renovação, um processo de transformação. Então, o inconsciente está mandando para você uma mensagem de que você está podendo matar, entre aspas, um certo sentimento dentro de você e renovar através de outro. Então seria, quando você sonha com morte, na maioria das vezes é renovação, é transformação. Mas você diz sonhar com morte, a sua morte ou com a morte de uma outra pessoa? Aí depende, Mário. Você pode sonhar tanto a sua morte como a de outra pessoa. Tá? Só que tem várias formas. Com a morte geralmente é uma renovação.
Só que para interpretar os sonhos também, geralmente quando você sonha com qualquer outra pessoa, ou que você conhece, que você não conhece, porque nem sempre nós identificamos o rosto de quem está nos nossos sonhos, sempre representa você próprio. Mas por que aparece uma outra pessoa nos sonhos? Aparece para amenizar, às vezes, a dor que a gente pode sentir e nos ver naquela situação. Então sempre vem outra pessoa, ou geralmente conhecidos, ou então uma pessoa que você não conhece. Agora eu queria falar um pouco, Rose, dos manuais. Porque muitas pessoas sonham e depois vão buscar o significado desse sonho nos manuais. É confiável esse manual? Não. Depende, se você vai pegar um livro científico de Freud, de Jung, dos filósofos maiores, dos maiores pesquisadores, dos maiores cientistas na área, aí sim. Do contrário, esses manuais não são, porque nós temos que ver, às vezes são manuais antigos, que eles estão baseados em religiões diferentes da nossa, que não são da nossa época, em culturas diferentes, em simbologias diferentes. Porque o importante do sonho é a simbologia. Quer dizer, o inconsciente se comunica com a gente através dos símbolos. E uma dessas formas seria os sonhos, que é uma ponte para o nosso inconsciente. Então, esses manuais não são confiáveis nesse sentido. Uma que depende muito do histórico do sonhador. Não adianta você pegar, sonhei com tal coisa, eu vou procurar lá, como nós demos o exemplo de morte. Eu vou pegar no manual que significa morte. Não adianta você ver isso, porque você, para interpretar um sonho, você tem que ver todo o seu histórico, toda a sua história de vida, tá? E quem poderia, por exemplo, avaliar o sonho? Geralmente um psiquiatra ou um psicólogo, que eles realmente são gabaritados, que têm um significado. Todos têm, com certeza. Às vezes você fala, mas eu sonhei um sonho tão pequenininho, não passou nada, mas às vezes são os que têm o maior significado. Então esses manuais, eu sempre oriento, tomem cuidado, eles não é tão confiáveis realmente. Procure um profissional da área, gabaritado, para poder te ajudar a interpretar esse sonho, porque nós, enquanto profissionais, eu também não vou interpretar para você, porque o melhor intérprete dos sonhos é o próprio sonhador. Eu posso te ajudar a te dar materiais para você técnicas para você interpretar melhor o seu sonho, mas não sou eu que vou interpretar para você, porque a mensagem quem recebeu foi você. Então é você que sabe realmente o que você está sentindo. Então eu posso te auxiliar enquanto profissional, mas eu não vou interpretar por você, tá? Por exemplo, uma pessoa que sonha com o mar. Ai, que coisa horrível! O mar, geralmente, a nível de simbologia, se nós formos pegar nos livros científicos mesmo, de dados, o mar significa o inconsciente. Então, ontem mesmo uma pessoa estava me relatando um sonho, eu sonhei com o mar, com ondas enormes, eu estava com muito medo de entrar nesse mar. Quer dizer, só a forma da pessoa te relatar o sonho, você já consegue captar. Se nós sabemos que o mar geralmente tem um significado de inconsciente, e ela já disse, eu tenho muito medo de entrar, quer dizer, de alguma forma esse inconsciente está mandando alguma mensagem para ela, e ela está com muito medo de aceitar. Por isso que ela sonhou com o mar. Entende? Então, quer dizer, a forma da pessoa te relatar o sonho é muito importante, por isso quando alguém tem alguns sonhos, a gente deixa ela falar o que ela quiser, deixa ela colocar para fora, porque no meio dessas palavras também vem mensagens do inconsciente. Ela própria, sem perceber, ela está dando algumas dicas, por isso que fica mais fácil para o profissional dar algum material para ela própria interpretar. Tá certo, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Posto Médico. E a semana que vem a gente volta com mais um programa. Lembrando que para você participar, só endereçar a sua carta à Rua Senador Fonseca, 1288, Centro, CEP 13.200.070, ou através do nosso fax 7396-5078. Eu hoje tive um pesadelo e levantei.